tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, não se esqueçam, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Quinta-feira, gente do MPD que Fala, essa nossa edição em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E para análise, para o debate dos assuntos de hoje, vamos escalar aqui o nosso time, um time 100% feminino, doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, ela é promotora de justiça no Recife, coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, associada do Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, doutora Bianca? Acho que o microfone da doutora Bianca está fechado ou ela perdeu a conexão? Perdeu a conexão. Vamos em frente aqui, enquanto a doutora Bianca retorna aqui para a nossa sala de videoconferência. Com a gente, a doutora Eliana Calmon, ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, ex-corregedora nacional de justiça. Ministra Eliana, bem-vinda ao programa Gente que Fala mais uma vez. Tudo bem com a senhora? Tudo muito bem, Mauro. É um prazer voltar a estar presente falando para os nossos ouvintes e os nossos internautas. Eu quero cumprimentar as minhas companheiras que estão hoje em parceria para conversarmos no Gente que Fala. Muito obrigado pela presença. Vamos voltar aqui para a apresentação da promotora de justiça no Recife, doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, agora conectada. Tudo bem, doutora? Boa tarde, como está? Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo. Um abraço a todos aqui de Recife, que está um calor, como sempre, né? Gostaria de cumprimentar você, agradecer o convite por estar mais uma vez participando dessa conversa, a ministra Eliana Calmon, que eu tanto admiro, a doutora Laura e a doutora Mariane, né? Estamos hoje completa de mulheres, é um prazer, uma honra. Parabéns pela composição. Vamos lá, muito obrigado. Vamos seguir aqui, então, com a apresentação dessas nossas mulheres da bancada de hoje, a doutora Mariane Martins de Araújo, médica, imunologista, microbiologista, professora titular do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Tudo bem, doutora Mariane? Obrigada pelo convite. Só uma correção, eu sou bioquímica, não sou médica, né? Tenho doutorado, mestrado e doutorado na área médica, mas a minha área, sou uma especialista em doenças infecciosas, e é uma honra estar aqui com colegas tão ilustres, né? E tenho certeza que vai ser um momento muito rico para todos que estiverem conosco, né? nessa jornada. Obrigada. Portanto, imunologista, microbiologista, ato falho aqui quando eu disse médica, está devidamente corrigido, doutora. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a doutora Laura Barros, ela é procuradora do município de São Paulo, professora universitária. Tudo bem, doutora Laura Barros? Tudo jóia, tudo em ordem, Mauro. Um prazer estar aqui mais uma vez, sempre uma alegria participar desse programa que tanto agrega aí, né, que nos traz tantas informações pulsantes nesse nosso tempo, né? A gente tem tanta coisa para discutir e super honrada de compor essa mesa aqui com essas colegas, né, na companhia de pessoas, né, de tão alto nível. Realmente uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos ao nosso primeiro assunto do Gente do MPD que Fala de hoje, 12h05 agora. Após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na ONU, na última terça-feira, os jornalistas Getúlio Xavier e Ana Luísa Basílio, da revista Carta Capital, listaram uma série de mentiras e contradições no discurso. Entre as distorções, palavras sobre as melhorias nas estatais, no combate ao desmatamento, as reservas indígenas, valores do auxílio emergencial e o uso do tratamento precoce. Já entre o que os jornalistas consideraram mentiras completas, estavam a manifestação em apoio à democracia, o fortalecimento dos órgãos ambientais, a ausência de corrupção,
o apoio à vacinação e diversas ações ligadas ao combate à pandemia. Procuradora, ou melhor, promotora Bianca, sua análise, sua avaliação sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU na terça-feira. É complicado, né? A gente evita, assim, principalmente como membro do Ministério Público, ter uma parcialidade em relação a isso, mas a gente precisa destacar que o Ministério Público é o defensor pela Constituição do regime democrático, da ordem jurídica e dos direitos individuais indisponíveis e os direitos coletivos. Então, só por aí você já vê que a gente precisa de um afinamento, e sabendo também que a política é a única forma de controle social, de harmonia da sociedade, verificar a responsabilidade dos agentes políticos nessa função, né, nesses cargos. A gente tende a escutar principalmente essa questão de liberdade de opinião, né? Até onde vai a liberdade de opinião? Acho que quando a gente exerce um cargo, a gente é nomeado, a gente exerce uma função pública, a gente tem que estar alinhado àquela função que a gente está. Então, assim, uma liderança, ela precisa estar conectada com os valores fundamentais da República e, principalmente, com a verdade, porque é o mínimo, é uma questão de educação doméstica, você trata com seus filhos na sua casa, não precisa nem de ter uma lei que imponha isso. Então, essas contradições que são postas causam preocupação, e eu vi um comentário muito pertinente, não sei agora qual foi o canal, é a Eliane Brum, uma jornalista, dizendo que mais do que essa questão do envergonhamento que a gente fala, trouxe um atentado à democracia em nível global, e o que causa maior perplexidade é exatamente as pessoas que colocaram lá, que mantêm lá e que continuam defendendo ou apoiando. Eu acho que mais preocupante, porque não existe nenhuma surpresa no que foi falado, não existe nenhuma surpresa na conduta do presidente, né? Ele se elegeu dessa forma. Então, mas assim, existe uma perplexidade da sociedade em relação a isso. E também atentar que tudo que é feito, dito, isso reverbera para os estados, reverbera para os municípios, e aí agora o presidente da Câmara que está lá no município, eu acho que pode fazer a mesma coisa, que não tem que ter fidedigno, que vai lá e vai dizer o que é que ele acha que fica melhor na fita, né? Sem compromisso nenhum com a lealdade, com os valores, com os fatos que acontecem, com a política. Acho que é uma questão de lealdade social, uma questão de lealdade da sociedade brasileira como um todo, né? Então, assim, é preocupante, e acho que a gente precisa rever valores em relação a essa questão de apoiar por apoiar, e tudo tem consequência, né? Nós não podemos ter cargos sem consequência. E as instituições precisam realmente se pronunciar e se fortalecerem para que a gente consiga manter. É mais ou menos por aí. Queria ouvir a ministra aí sobre esse fato. Ministra Helena Calmon, o que foi surpresa e o que era previsível no que foi falado pelo presidente Bolsonaro lá na ONU? Totalmente previsível. Achei que ele foi coerente com ele mesmo. Ele vem, desde que assumiu, ele vem com um discurso que é um discurso contrário a tudo aquilo que disse na campanha eleitoral, né? E nós todos brasileiros, só mesmo aqueles teimosos que não querem ver as coisas, mas as coisas estão muito claras da forma como ele se coloca contra a questão política, continua a divisão da população, não é? Isso é que eu acho gravíssimo, cada vez mais a população dividida politicamente, contra a pandemia, contra a grande questão que hoje nós temos, que é a questão de saúde pública, um vai e volta que não tem fim, a questão da vacinação, a questão da defesa das nossas reservas, né, naturais, não somente da Amazônia, mas de outras regiões também. Enfim, tudo aquilo que nós estamos pontuando e que a mídia vem pontuando,
como situações absolutamente exóticas para uma democracia, ele terminou chegando na ONU e ou dizendo o contrário ou se afirmando como alguém que é absolutamente antidemocrático, como, por exemplo, uma vergonha para o Brasil, o nosso presidente não ser vacinado, a ponto de não poder entrar em nenhum dos restaurantes reservados para a população da ONU, onde toda a comitiva brasileira e ele próprio terminou por comer pizza na rua. Isso, para mim, essa imagem para o Brasil foi assim alguma coisa que eu, como brasileira, fiquei envergonhada. Lamentavelmente, nós temos um presidente que não representa o Brasil devidamente. Doutora Mariane, a partir da sua área, no seu trabalho com a saúde, sua avaliação sobre o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, na Assembleia Geral da ONU, quando ele defendeu medicamentos sem eficácia para a Covid-19 ou medicamentos comprovadamente ineficazes para a doença, o tratamento precoce, né? As medidas sanitárias adotadas em todo o mundo, o lockdown, tudo isso recebeu crítica do presidente. Sua avaliação? Eu acho que realmente lamentável que ele tenha perdido essa oportunidade de se posicionar como um chefe de nação, de uma nação tão grande e importante como é o país, não é só pela população, não, pela dimensão territorial, é um país riquíssimo. Então, com relação à pandemia, foi, assim, como disse a doutora Eliana, totalmente previsível, mas totalmente lamentável também, né? Que ainda se fale em tratamento precoce. Eu acho que a CPI da Covid desvendou tantas nuances que a gente desconhecia das vacinas, da negociação, né, das vacinas. A Pfizer, as grandes farmacêuticas não foram atendidas, não foram ouvidas, enquanto se negociava, né, nos bastidores, vacinas que não existiam via intermediários ou vacinas não aprovadas pela Anvisa. Então, lamentável. O lockdown, né, ele culpando o lockdown, a inflação foi devido ao lockdown, a gente sabe que não tem nenhuma causa, né, nenhuma relação lockdown com a inflação, que esses fenômenos são totalmente dissociados. Ele ser contra as vacinas, né? A história da medicina mostra um dos maiores avanços na história da medicina é o advento das vacinas, né? Então, na era antes das vacinas, as populações viviam 30, 40 anos, né? A mortalidade infantil era altíssima. Então, o grande, vamos dizer, a luz no fim do túnel para essa pandemia são as vacinas, né? Infelizmente, o Brasil podia ter saído na frente, porque nós temos um PNI que é invejável, né? Nós temos um programa de imunização de saúde pública que raríssimos, acho que nenhum país do mundo tem a nossa experiência. A gente podia ter saído na frente ainda, em dezembro de 2020, com vacinas de última geração, né? Infelizmente, nenhum dos contactantes recebeu retorno do governo. É lamentável. E a história do tratamento precoce é uma coisa inacreditável, né? A gente está acompanhando agora os bastidores, né, da Prevent Senior, que quem está aqui em São Paulo sabe que são prédios muito imponentes, muito bem localizados, né? É uma operadora de saúde que tem uma abrangência grande, e a gente está conhecendo esses bastidores, né, numa área que a gente não devia questionar a ética, né? Se mudar o CID de um paciente, gente, isso não existe. O paciente entrou no hospital com um CID, com um código de uma doença, 2 semanas depois você muda o CID, não existe. 2 semanas depois ele pode não transmitir mais, mas ele continua com Covid, né?
se ele morre em decorrência de falência de múltiplos órgãos, uma pneumonia, a causa principal foi a Covid. Você não pode omitir isso. Então, assim, infelizmente, nós perdemos, acho que a gente não precisava ter deslocado tanta gente, ter gasto tanto dinheiro para passar tanta vergonha, né? Sim. Procuradora Laura Barros, sua avaliação sobre o discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Bom, Mauro, eu acho que, né, não tem como não corroborar tudo que foi dito aqui. Realmente, eu acho que a palavra mais apropriada seria um vexame. Eu, pessoalmente, me senti absolutamente envergonhada. E eu vou um pouco além. Eu acho que essas atitudes do presidente, sabe, são condutas criminosas, porque tem consequências, sabe? Essa questão das fake news, a gente vê acontecer desde o comecinho da pandemia. Tanto que eu lembro que no ano passado teve um estudo feito pela Universidade de Cambridge, justamente sobre a postura do nosso presidente, e esse estudo demonstrava que os absurdos, os despauterios que eram proferidos pelo presidente levavam ao afrouxamento das medidas de isolamento social, levavam a uma maior exposição e, portanto, maior risco de transmissão da doença e de alastramento da pandemia. Agora a gente tem muito claramente, né, nessa questão da prevenção, vários depoimentos afirmando que os próprios pacientes ou as respectivas famílias pediam que fossem administrados aqueles medicamentos sem comprovação científica alguma, com base em orientações que eles ouviam, afinal, do líder maior da nação, que estava na televisão ou que estava na internet, orientando o cidadão a se proteger dessa forma. Então, os desdobramentos são muito sérios, a gente está falando de muitas mortes que houve que não necessariamente deveriam ter acontecido, né? E, paralelamente a isso, um ataque, assim, absurdo, sem precedentes, aos principais pilares da nossa democracia, né? A gente vê hoje a questão da liberdade de imprensa, que vem sofrendo muitíssimo seriamente aqui no Brasil. A gente tem estudos também, um estudo recente do Repórteres Sem Fronteiras, dizendo que a gente despencou nesse ranking, a gente está numa zona super periclitante. A atividade da imprensa, a informação, hoje, quem resolve atravessar os interesses do governo parece que estão aí, né, expostos a uma guerra, e o próprio monitoramento de jornalistas que foi feito recentemente, que de uma forma até bastante insólita foi defendida pelo próprio Procurador-Geral da República, né, com a classificação de jornalistas que eram a favor ou contra ou neutros com relação à postura do governo. Enfim, é com muita tristeza que eu vejo essa situação que a gente está vivendo hoje, e sinceramente espero que a gente consiga mobilizar e criar uma musculatura da sociedade civil para reagir a tudo isso, porque quando a gente acha que não tem mais onde piorar, a coisa acaba se degringolando um pouco mais, infelizmente. 12h18 agora, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo assunto é o seguinte: segundo a jornalista Nina Lemos, do portal UOL, ser mulher e fazer política no Brasil é um inferno. A vítima do momento é Tabata Amaral, a deputada mais jovem do Brasil. No último final de semana, um desconhecido publicou no Twitter a seguinte frase, a seguinte postagem: se eu encontrasse a Tabata Amaral na rua, eu dava socos. A ameaça foi retuitada pelo ator Zé de Abreu, que tem mais de 500 mil seguidores. Não é preciso concordar politicamente com Tabata para repudiar o ato. E, segundo a jornalista Nina Lemos, é trágico o quanto homens usam palavras chulas, ameaças e outras expressões de ódio quando a pessoa de quem se discorda na política é mulher. Sobre esse assunto, eu começo com a ministra Eliana Calmon. Não só na política, não é, ministra? Na realidade, nós temos redutos ainda ligados a uma cultura onde denegrir a imagem da mulher é a maior defesa para o homem. E nós nos preocupamos quando estes redutos estão exatamente em locais onde já não deveria estar, porque que um seguidor qualquer se tivesse sacado contra uma senadora do porte da senadora Tabata, seria já grave. Imagine o Jorge Abreu, que tem muitos seguidores, é
um líder de opinião pública, isso é gravíssimo. Mas eu vou além, porque a senadora também foi agredida dentro do Senado pelo ministro da Controladoria Geral da União. São dois casos, né? Tem a senadora Simone Tebet no Senado e a deputada Tabata Amaral. São dois casos. Mas são casos que precisam também vir à tona porque são semelhantes, né? Sim. A Tabata e a Simone Tebet. Então, eu entendo que redutos como, por exemplo, aquele onde o Jorge Abreu colhe a opinião, tem seguidores, é gravíssimo. E também dentro do Senado, quando um ministro atenta contra uma senadora. De forma que eu acho que estas questões femininas, de feminismo, ainda precisam ser discutidos para que nós possamos, aos poucos, remover esses resquícios e esses ranços que não mais têm cabimento na sociedade brasileira. Promotora Bianca, vamos tratar deste ponto, a questão aqui do tweet, né, deste desconhecido, né, em relação à deputada Tabata Amaral, e também a ministra Eliana Calmon já trouxe aqui para o assunto o caso lá envolvendo no Senado a senadora Simone Tebet, chamada de descontrolada pelo ministro da CGU, Wagner Rosário. São dois casos bastante semelhantes, se não iguais, né? A gente agora está tratando da violência política contra a mulher, né, que foi criminalizado agora por uma lei. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção para um aspecto importante. Essa questão da participação política da mulher está estreitamente ligada com a questão da mulher na vida pública, porque a historicidade nos diz que a mulher ela deve estar restrita a um ambiente privado, um ambiente de casa. Então, a partir das lideranças que começam a ter uma visibilidade pública, vem a violência política, que nada mais é do que uma luta de poder, né? Hoje a gente fala em empoderamento, mas falar em empoderamento sem falar em quebra de estrutura de poder é o mesmo que nada. Vamos continuar sempre menos empoderada. Então, esse tipo de conduta, ela atinge não só a Tabata, não só, né, como deputada federal, que é uma liderança, não só a Simone Tebet, mas ela atinge uma gama da participação política da mulher, né, nessa condição dela da vida pública. Porque a gente, quando uma mulher é contra essa questão da participação da vida política pública, eu chamo a atenção o seguinte, eu digo, quem é que faz a sua agenda? Quem é que diz o que você vai acordar, o que é que você vai fazer durante o dia? É você que diz. Então, a agenda da mulher, a pauta da mulher precisa ser acompanhada e decidida pela mulher. A gente vem há anos tendo uma pauta conduzida dos direitos das mulheres, inclusive, por homens. Por quê? Porque não temos a participação política, não temos a representatividade feminina política. Com 52% do eleitorado, temos cerca de 10% a 13% de participação das mulheres em cargos de mandato eletivo. E a violência política vem exatamente nesse tom de afastar a mulher dessa arena política por uma questão de manutenção de poder, manutenção de status quo, da predominância do homem branco ali naquela arena para defender os interesses dos outros, né? Então, a gente tem uma representatividade falseada no Congresso, nas câmaras e na representatividade dessa democracia tão diversa, porque a mulher não tem a representatividade, o negro, que é a maioria, não tem representatividade, e a gente precisa fazer essa inclusão, né, que não são minorias, né, são vulneráveis. E eu só, para concluir, Mauro, eu queria dizer que foi aprovada a lei, né, de violência política, a Lei 14.192, que trouxe, né, para a tipificação de crime de violência política contra a mulher, que ele diz o seguinte, que considera a violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos das mulheres. Isso é um avanço, foi uma legislação agora de agosto de 2021, que deve estar aí vigorando nas próximas eleições.
Procuradora Laura Cardoso, e quando esse problema do machismo acaba piorado até por outras mulheres, né, que usam também palavras chulas, ameaças e expressões de ódio contra as próprias mulheres na política? Procuradora Laura? Então, na verdade, essa situação é toda muito preocupante, né? Mas eu costumo abordar essa questão de uma forma ainda mais ampla, porque para mim, na verdade, isso nada mais é do que um momento de naturalização da intolerância que a gente está vendo. Claro, as mulheres, os negros, historicamente, estão numa situação mais vulneráveis, mais expostas, mas existem diversos grupos que estão sofrendo isso de uma forma cada vez mais exposta, de uma forma cada vez mais marcante, inclusive a partir da potencialização que representam as redes sociais, né, onde as notícias ou as fake news também viajam a uma velocidade absurda. E na verdade, a gente acha que, claro, tem toda uma questão cultural, mas, no meu modo de ver, a gente vinha avançando nesse sentido, né? E essa naturalização me causa uma perplexidade impossível também não relacionar com o momento histórico que a gente está vivendo, né? Com essa cultura que está tão exacerbada, com essa polarização que a gente vê em todas as rodas, em todos os ambientes. E nesse sentido, eu sempre gosto de citar, um estudo feito por um professor da Universidade de Harvard, que chama Cass Sunstein, e ele empiricamente consegue demonstrar que a partir do momento que se tem um líder, seja ele em que comunidade for, que profere discursos de ódio, que naturaliza essa questão da intolerância, que normaliza, que banaliza a questão da não inclusão ou dos preconceitos, isso encoraja as pessoas a levantarem a voz nesse sentido, né? Então as pessoas meio que perderam o pudor de uma forma absolutamente chocante, né? De proferir palavras de baixíssimo calão, de julgar as pessoas sem conhecer, de se ver no direito de agredir até crianças. A gente vê, né? Tem filhos de políticos que se viram, né, em situações absurdas, aí, né, asquerosas, enfim. Mas eu acho que é todo um processo desse momento histórico que a gente está vivendo. Afinal de contas, se a gente tem um chefe que fala que não estupraria uma mulher porque ela acha que não seria digna do estupro dele, né, isso aí tem um impacto na sociedade que não pode ser desprezado. Né? Isso aí põe um fermento nesse bolo todo que muitas vezes podia estar ali latente nas pessoas e vai todo mundo se encorajando a atuar e a formar uma massa aí nessa bobeira e nesse movimento tão odioso que a gente vê hoje, né? Ainda, antes de passar aqui para a doutora Mariane, doutora Bianca, promotora Bianca, a lei que combate a violência política contra a mulher, sancionada recentemente, a gente precisa frisar aqui, importante destacar, a Lei 14.192, que tem origem no projeto de lei 5.613 de 2020, da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, certo? Sim. Certo, você quer que eu fale sobre ela? Ela vem alterar o Código Eleitoral e a Lei das Eleições, trazendo o tipo da violência política contra a mulher, né? E que a gente vê que o próprio TSE publicou pesquisas sobre violência política para a mulher e uma constatação bem clara, que foi publicada, inclusive no Estadão, afirma que 97,7% das candidatas a prefeito foram atingidas psicologicamente por violência política, né? E vale a pena destacar para que a gente perceba isso no nosso dia a dia. Eu gosto de falar sempre assim, principalmente que a gente tem ouvinte, no nosso dia a dia, como que a gente visualiza uma violência contra a mulher? Quando você vai xingar ou vai falar de um político homem, isso está sempre refletido, ele é desonesto, foi um mau gestor, é sempre a postura profissional. Quando você vai rebaixar uma mulher, ou você atinge o filho, ou você atinge ela fisicamente, ou você dizer que ela trai o marido, que ela é prostituta, que ela não cuida dos filhos, enfim, ela atinge pessoal, a mulher no gênero, né? na figura dela. Né? Então, a gente tem muitas políticas que estão fora do país, que escreveram carta à ONU. Como é que uma deputada pede um apoio a uma organização internacional dentro do próprio Congresso? Como é que a própria instituição não está apta, né, a dar segurança para aquela mulher? Como é um plenário do Senado só veio ter um banheiro feminino em 2016. 2016 faz 6 anos atrás.
né? E não, o plenário não tinha um banheiro feminino, a mulher tinha que sair do plenário do Senado para ir a um banheiro longe, porque não tinha um banheiro feminino dentro do plenário. E a gente acha que não tem que falar mais sobre machismo, sobre patriarcalismo, né? Sobre misoginia. Tem sim. É cansativo? Não, é necessário. A gente vai falar até virar um não assunto. Isso tem que sair, porque quando ele virar não assunto, mas a gente com índice de feminicídio, a gente não consegue emplacar ODS da ONU por causa de taxa de violência doméstica, sendo o país que mais mata no mundo, mesmo sendo o terceiro país mais feminino. Então, assim, vamos atentar para isso e também a população masculina, né, que faz parte desse movimento que deve fazer. Para ouvir a doutora Mariane também, aí a gente encerra esse tópico e vai para o intervalo em seguida. Vamos lá, doutora. Eu acho assim, muito oportuno que a gente esteja nesse painel de debatedoras, né, todas mulheres, e, infelizmente, tendo que tocar nesse assunto de duas representantes, né, das mulheres que tão bem, né, nos representam, a Tabata e a Simone Tebet, serem atacadas dessa forma. Mas eu ouso dizer que o machismo, esse machismo estrutural, é quase uma pandemia, né, gente? Nos países, o Brasil, aqui a situação, o feminicídio é uma prova disso, mas pelo mundo afora, né, nos países árabes, né, a situação das mulheres nos países africanos, e eu queria compartilhar rapidamente a minha experiência. Eu estudei na Suíça, eu fiz pós-doutorado na Suíça, morei lá por muitos anos, e é um país que muito rico, né, mas extremamente conservador. As mulheres conquistaram direito a voto na Suíça em 1971. Tem cantão alemão que as mulheres tiveram direito a voto em 1991. Então, tem até uma comédia de uma italiana muito interessante que se chama Divina Ordem e trata exatamente desse tema, né? A Divina Ordem era contra as mulheres na política. A mulher não tinha que votar, a mulher tem que cuidar de casa, a mulher tem que cuidar dos filhos, né? Então, infelizmente, mesmo em países, né, desenvolvidos e riquíssimos, a gente assiste, né, essa pressão e esse machismo estrutural desqualificando as mulheres, né, e o potencial que elas têm para essa atividade pública, né, tantas carreiras brilhantes, né, que são desempenhadas por mulheres. Então, é lamentável que a gente, em pleno 2021, a gente ainda assista, né, no nosso país e mundo afora, manifestações como essas, né? Lamentável. Faltando 27 minutos para uma, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Um intervalo rapidinho, a gente volta em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 26 minutos para uma, você está na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais, acompanhando o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e também o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Doutora Mariane, vamos falar sobre o seguinte: desde o início da pandemia, uma das dificuldades enfrentadas no mundo todo é como garantir o trânsito de pessoas entre países sem que o coronavírus embarque junto com o passageiro e se dissemine ainda mais. Várias formas de testagem têm sido experimentadas nos aeroportos. Testes antecipados ou feitos na hora do embarque, aferição de temperatura, uso obrigatório de máscara, por exemplo. Agora, um estudo feito nos Estados Unidos aponta que
apesar de não ser uma prática comum nas companhias aéreas, o teste RT-PCR com antecedência de 3 dias tem dado ótimos resultados. E aqui, acho que vai na esteira desse assunto, a situação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que embarcou para os Estados Unidos, lá para a Assembleia Geral da ONU, e levou com ele o vírus que foi contraído aqui. Certamente aconteceu isso, ele não contraiu o vírus lá. Né? Então, Mauro, tem um ditado, né? Eu trabalho com vírus também, que diz que se você quer conhecer o mundo, seja um vírus. Porque aonde as pessoas estão, os vírus vão com elas, né? Então, eu acho que esse desafio de ter voos seguros, né? Ninguém, acho que o ano passado já foi uma experiência dura para quase todo mundo, né? Para as companhias aéreas, principalmente, né? Mas se você quer protocolos que garantam voos seguros, eu acho que a testagem é o mínimo que se pode exigir. E é interessante que esse trabalho que ele mostrou é que no grupo de pessoas que iam dos Estados Unidos, foram quase 10 mil passageiros dos Estados Unidos para a Itália, no grupo que foi testado por RT-PCR até 72 horas antes do voo, a taxa de infecção foi muito menor do que naquele grupo de pessoas que se dispôs a ficar em quarentena quando chegasse na Itália, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o teste é muito bom para detectar o vírus? Pode ser, né? Uma em cada 2.000 pessoas desse grupo que fez o teste foi positivo, enquanto no grupo de pessoas que se dispôs a ficar em quarentena, uma em cada 500 pessoas estava infectada. Mas o que isso quer dizer? Eu acho que a mensagem maior é quando você sabe que... Bom, eu quero viajar, eu não quero ser bloqueada como foi o ministro Queiroga. Eu não quero ser impedida de entrar dentro do avião. Então, eu vou tomar mais cuidado, né? Eu vou usar a máscara, eu vou evitar aglomeração, porque é uma doença como a Covid-19, que é de transmissão por via aérea, pessoa a pessoa, né? Então, é claro, a máscara ela é fundamental, evitar aglomeração. Então, o que quer dizer é isso. Se eu quero embarcar e eu sei que eu vou ter que passar por um teste, então eu vou tomar mais cuidado, né, nas horas. Agora, a gente sabe que a testagem também, Maura, isso é como uma fotografia, né? Eu faço um teste 72 horas antes de embarcar, mas saindo daquele teste eu posso me contaminar. Claro. Então, eu acho que a melhor abordagem são os testes, como eu tenho visto muito em eventos festivos, eventos corporativos, que as pessoas são testadas na hora. O resultado sai em 30 minutos e você só tem acesso ou à festa ou ao evento se o seu teste for negativo. Porque eu posso me testar 3 dias antes e, saindo de lá, me contaminar, né? E aí eu levo o vírus comigo. Meio-dia e 38, vamos passar aqui para o nosso próximo assunto da nossa pauta, que é o seguinte: a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal adiou ontem a votação do projeto que afrouxa a Lei de Improbidade Administrativa. Entre as mudanças está a que só considera improbidade os atos cometidos com dolo, ou seja, a intenção consciente de violar a lei. Os senadores José Aníbal, do PSDB aqui de São Paulo, e Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, pediram que seja realizada uma audiência pública sobre o tema na comissão. E o acordo fechado é que este debate será feito na semana que vem, na próxima terça-feira, para que a votação ocorra no dia seguinte, na quarta. Ministra Eliana Calmon, bom, precisamos de audiência pública, de debate a respeito disso tudo, mas o mais complicado nessa história toda é o juiz interpretar aquilo que pode ser considerado ou não doloso, né? Qual é a garantia que nós temos a respeito disso? Exatamente o que a lei de improbidade originalmente estabeleceu exatamente a possibilidade de haver crimes
haver o ato de improbidade em razão da violação de princípios, exatamente pela impossibilidade de se testar como será possível se avaliar o dolo no caso de improbidade. É o caso da improbidade empresarial, que também foi muito questionado, a lei da empresa limpa, né? Onde foi muito questionado, porque, quando chegou ao Congresso, o que se queria era estabelecer a só possibilidade de uma empresa ser penalizada por ímproba quando houvesse dolo. E isso foi banido porque não foi possível se avaliar como um julgador poderia chegar até dolo ou culpa, né, para isentar ou não da improbidade. Realmente, mais uma vez, nós estamos vendo o Congresso querer retroagir no tempo para praticamente inviabilizar uma lei de tanta importância como é a lei de improbidade administrativa. Promotora Bianca, sua análise sobre esse tema. Mauro, a lei de improbidade está dentro da nossa avalanche de retrocesso. Nós temos retrocesso no meio ambiente, nós temos retrocesso no eleitoral, nós temos retrocesso... E aí a gente tem um retrocesso na reforma administrativa e a gente está dentro da avalanche do retrocesso, a lei de improbidade administrativa. Quem trabalha com improbidade administrativa, na forma que ela é hoje, a lei de 92, que ela é hoje, que está em vigor, já sabe a dificuldade que é, judicialmente, a gente conseguir, principalmente como membro do Ministério Público, uma condenação por improbidade administrativa. Por quê? Porque deixa eu tentar ser bem prático. Para eu denunciar um crime de latrocínio, que o cidadão mata outro para roubar, em 2, 3 laudas eu consigo fazer uma denúncia, porque é o fato objetivo, narrado e o processo segue. Na improbidade, eu preciso de relatório de auditoria e é muito mais complicado. Então, o que é que pretende-se hoje? Já é uma lei complicada de ser aplicada, mas é um código de conduta para o agente político. Entendeu? É um importante código de conduta de agente político. Então, é uma lei que já tem uma sua dificuldade na prática, que a gente trabalha com ela e sabe, mas que é uma lei importante, que ela é um sinal, ela é um código de conduta para os agentes políticos, que impõe controle, forma de ação, a estipulação de princípios, de observação dos princípios da administração pública, né, e do dolo e da culpa. Então, assim, você não pode livrar um gestor de adotar um princípio da administração pública que é muito básico, né? Então, tirar isso da lei, você vai permitir mais o que? Impunidade. A impunidade vai gerar a revolta da população, porque acaba que não entende por que o gestor não responde. E aí a gente vem do próprio Congresso, que tem um interesse muito claro, óbvio, em dificultar essa lei, porque essa lei é muito voltada para a classe política. Então, a partir do momento que você dificulta, você gera uma impunidade e gera que eu acho uma desaprovação social. E aí isso o Congresso, os políticos têm que avaliar, né? Porque Sim. Isso socialmente que eu digo assim, não vai ao encontro da legitimidade do mandato. Ministra Eliana Calmon, tem uma pergunta aqui dirigida à senhora, do Fernando Trindade, nossa audiência no bairro do Tatuapé, zona leste aqui da capital, nesse tema. Alguém que é condenado em segunda instância por improbidade administrativa perde também os direitos políticos? Pergunta o Fernando. Ele deve estar se referindo ao fato de que essa mudança na lei também vai alterar as penas, né, para os direitos políticos. Veja bem, a perda dos direitos políticos ela se faz ou pelo quantitativo da pena, a qualidade quantitativa da pena, ou pela qualidade do crime. A lei de improbidade administrativa tem como pena, né, tirar de circulação o político ou a pessoa que é condenada para contratar com o serviço público e também para as questões eleitorais, tira de circulação. Não é a perda dos direitos políticos em toto, mas eles ficam como alguém que não pode ser candidato, por exemplo.
né? Porque ele está afastado da atividade política. Esta é a questão que hoje está se questionando muito, não só a lei de improbidade administrativa, mas também a lei da ficha limpa, que também está sofrendo o retrocesso pela revisão que está sendo feita dentro do Congresso Nacional. Porque, como a nossa promotora Bianca falou muito bem, essa lei de improbidade administrativa ela está muito ligada aos políticos, como também a lei da ficha limpa. Então, nós estamos em pleno retrocesso, né? 12h45, pessoal, vamos passar para o último tema, porque temos perguntas aqui da nossa audiência também na sequência, para a gente conseguir cumprir com tudo isso, tá bom? Dados recentes da Organização Mundial da Saúde apontaram que cerca de 800 mil pessoas tiraram a própria vida ou 800 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano. O assunto, que por muitos anos foi um tabu, ganhou visibilidade com a campanha Setembro Amarelo, que dedica o mês à visibilidade, conscientização e prevenção do suicídio. A abertura de novos canais de diálogo e atenção para a saúde mental reforça a importância que a ajuda profissional adequada e as redes de apoio podem ter para pessoas que enfrentam problemas emocionais. Doutora Mariane, para falar dos avanços, para dar um panorama dos avanços e também um panorama dos desafios do Setembro Amarelo, por favor. Eu acho que o grande avanço é esse tema não ser um tabu, né? É um tema que foi tão escondido, né, por décadas. É uma realidade. O suicídio também, entre países mais ricos e os menos favorecidos, é uma pandemia também, né? A gente tem que entender assim. E eu acho que o grande desafio é o quanto essas doenças mentais estão sendo agravadas pela pandemia de Covid-19, né? A gente sabe síndrome do pânico, ansiedade, depressão, né? Tantas perdas afetivas, perdas materiais, emprego, renda, moradia, né? Então, eu acho que o grande desafio é como é que nós vamos, né, dar visibilidade, se conscientizar de que essa é uma doença, né? As doenças mentais também, elas têm uma repercussão enorme, né, na sociedade, na vida das famílias, né? Como é que nós vamos enfrentar nesse cenário, não é pós-pandemia, em plena pandemia, o agravamento de todos esses sintomas, né? A pressão foi muito grande, né, e tem sido nas pessoas. Promotora Bianca, para falar da relação entre o suicídio, entre as questões emocionais, as doenças emocionais e a violência, a pressão emocional, a violência psicológica contra a mulher. A gente tem, Mauro, um índice de suicídio também em razão da violência psicológica, que é um dos tipos de violência contra a mulher. Não é? O ápice das violências é essa questão de suicídio, porque foi, inclusive, também aprovado agora recentemente o crime de violência psicológica contra a mulher, porque antes aí me perguntam, mas antes não era crime? Não que não fosse, mas estava muito dentro da lesão corporal, daquela tipologia toda da violência de Maria da Penha, e agora a violência psicológica está como crime e preserva exatamente a saúde mental da mulher, voltada para a saúde mental. E um dos grandes ápices da violência psicológica é exatamente o suicídio, né? A depressão, o pânico, a ansiedade e o suicídio em último grau, sim. A gente tem históricos de mulheres que se suicidam em razão de ter longos relacionamentos abusivos com foco na violência doméstica, que é a violência lenta, né? A slow violence, aquela que vai minando dia a dia e vai abatendo a autoestima da mulher e, assim, a saúde mental. Muito bem, faltando 11 minutos para 1, no programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, toda quinta-feira, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vou voltar aqui para as perguntas, então, da nossa audiência. A primeira aqui do Fernando Trindade, eu já tinha feito aqui para a ministra Eliana Calmon. Vamos, então, com a procuradora Laura. Fernando Paiva quer saber, ele está com a gente no Facebook, procuradora. Ele diz assim, porque a senhora disse num artigo no Estadão que o Brasil segue a receita de um país sem porvir.
Então, na verdade, Fernando, eu acho que tudo tem a ver com o que a gente estava debatendo aqui, né? A gente está vendo realmente todos esses retrocessos, né? Como foi muitíssimo bem já explanado, mas, né, a título de ilustração, todo o sistema de combate à corrupção brasileiro vem sofrendo demais, e aí eu gosto de consignar sempre que a gente tem que ver o controle da corrupção exercido realmente por diversos atores, inclusive a sociedade civil, que vem sendo cada vez mais impedida de tomar conhecimento do que acontece no âmbito da administração pública, para onde vai seu dinheiro, a forma como os recursos públicos são investidos. Portanto, assim, esse retrocesso também em termos de transparência, diminuição de participação em conselhos participativos, dificuldade de voz, menos consultas públicas, menos audiências públicas, processos legislativos que vão, assim, uma rapidez sem precedentes, muitas vezes na calada da noite, sem a menor oportunidade de debate, de assimilação pela sociedade. Infelizmente, eu falo que eu sou uma pessoa muito otimista, né? Mas o que os dados vêm nos mostrando, o que as pesquisas vêm nos mostrando, é que a gente vem sofrendo seríssimos retrocessos, talvez muitos deles, até eu ouso dizer, irrecuperáveis, irreversíveis, né? E quando a gente está falando de base de democracia, isso realmente me causa muita preocupação. Por isso que eu usei essa expressão, né, do país sem porvir, porque para onde a gente vai? Né? Se cada passo que a gente dá, na verdade, esse passo está indo para trás. É um momento de reflexão, eu acho que a gente não pode entregar os pontos, eu acho que a gente tem que debater o assunto, tem que se mobilizar, mas tem que, mais que tudo, assumir a responsabilidade de cada cidadão, de cada um, de cobrar os seus representantes. Em quem eu votei, tem vários mecanismos, vários aplicativos hoje que nos permitem com muita facilidade acompanhar como votou cada um dos congressistas, cada um dos nossos deputados, para a gente fazer essa cobrança, mandar e-mail, participar, se mobilizar, porque se a gente achar que só as instâncias tradicionais de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, próprio controle interno, vão dar conta de tudo, isso é absolutamente impossível, porque não existe tantos olhos para tantas coisas, a gente precisa contar com a sociedade civil, essa é uma tecla que eu sempre bato. Mas então, eu acho que é isso, Fernando, eu espero ter esclarecido aí a sua questão. Obrigada pela pergunta. Vamos seguir com as perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para vocês, para a gente conseguir cumprir com todas elas aqui. O Júlio Silveira, no YouTube, promotora Bianca, ele pergunta, afinal, o que o ministro Queiroga foi fazer em Nova York? Quarentena. Pois é, foi cumprir a quarentena e gastar as diárias, que ainda deu prejuízo, ainda atrapalhou o chanceler da França, causou um transtorno, uma vergonha, e ainda foi lá para praticar atos obscenos e via pública. Essa pergunta realmente é muito difícil de explicar, ou então talvez justificar por que o ministro não se vacinou. O ministro da Saúde foi defender o presidente. Acho que é por aí, mas assim, não tem justificativa. O que a senhora acha, ministro? O que é que o ministro foi fazer lá? Há informações de que ele se vacinou com as 2 doses, né? O ministro Marcelo Queiroga. Bom, pergunta aqui da Luciane Nóbrega, pelo Instagram. Mariane, quanto de verba federal é aplicado em pesquisas de doenças tropicais? Essa pergunta é ótima, porque as doenças tropicais, né, gente, elas não dão dinheiro para as multinacionais, né? Então, eu não sei te dizer, mas assim, o investimento em pesquisa no Brasil, em ciência, nunca foi tão baixo, né? As universidades públicas estão em situação deprimente, mas eu queria aqui divulgar uma esperança que assim, acho que a Covid nos mostrou quanto nós estamos vulneráveis, né, na área da saúde. Insumos, imunizantes, testes, tudo vem do exterior, né? E a Universidade Federal de Goiás acaba de fazer uma parceria com a Merck, que é uma parceria inédita na América Latina, para um centro de inovação tecnológica para testes rápidos na Universidade Federal de Goiás. É um centro de prototipagem para qualquer doença, né? Doença humana, doença animal, doença vegetal. Então, infelizmente, nesse cenário de tanta escassez e desprestígio, né, para a ciência e a educação, a gente consegue
ter algumas ilhas, né, de esperança e de futuro, né, de porvir. Pergunta agora para... Vamos ver aqui. Foi aqui a pergunta para a ministra, foi para a procuradora, foi para a promotora, foi para a Mariane, agora para a ministra novamente. O Ricardo Muniz está com a gente no Facebook. Ministra Eliana, sua opinião sobre o novo texto da reforma administrativa apresentado ontem, que inclui a extinção de uma série de benefícios, como férias superiores a 30 dias por ano e licença-prêmio, entre outros. Isso nos 3 poderes, inclusive o judiciário. Pergunta do Ricardo Muniz, ministra. A reforma administrativa tem alguns pontos que eu entendo absolutamente necessários, como, por exemplo, eu acho um absurdo essa licença-prêmio, não tem mais sentido nós termos a licença-prêmio. Hoje nós temos de ter uma igualdade de direitos entre aqueles que são servidores públicos e são seletistas, com alguns benefícios para o servidor público, a fim de atender às necessidades públicas, mas, sem dúvida alguma, nós temos outros retrocessos e temos alguns pontos que precisavam ser preservados para o servidor público, a fim de que ele realmente tenha a sua responsabilidade para com o Estado a quem ele serve. Procuradora Laura, bem breve, temos poucos minutos aqui. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, ele sempre com a gente aqui participando. Muito obrigado mais uma vez. Seu Jaime, o município de São Paulo está quitando em dia os precatórios alimentares devidos? Tudo bom, Jaime? Olha, a última vez que eu participei do programa, alguém já me fez essa mesma pergunta, não sei se foi o senhor mesmo, e assim como eu disse outra vez, eu não atuo diretamente nessa área, então eu não tenho essa informação para te fornecer, mas essa informação, em princípio, deve constar do portal da prefeitura, então dá uma olhadinha lá, isso deve ter essa informação. Caso não tenha, eu sugiro que você procure aí via ICIC, né, fazer um pedido com base na lei de acesso à informação, para que se obtenha essa informação, eles tenham aí o prazo de 10 dias prorrogável por mais 20 para te responder essa questão. Agora a pergunta da Renata Viana, nossa audiência no nosso canal no YouTube. Promotora Bianca, sua opinião sobre a onda de filmes sobre crimes reais que tem invadido os canais por streaming no Brasil. Os mais recentes sobre os casos de Elise Matsunaga e Suzane von Richthofen. São chocantes, né? E o de Elise, tem uma série que é fantástica, aquela Bom Dia, Verônica, também, que traz a história de violência psicológica de uma mulher, mas eu entendo, a família costuma sempre impugnar, mas eu acho que são processos públicos de conhecimentos notórios, que eu acho que é importante para dar visibilidade à causa à população. Quem tiver interesse para conhecer, acho que vale. Importante que a gente traga essa discussão, que a gente mostre, que a gente tenha um documentário sério, que a gente tenha um jornalismo investigativo que se interesse por isso, que a gente tenha conhecimento de outras mulheres, que a mulher possa se colocar ali e ver. Acho bem, bem válido. Doutora Mariana, em pouquíssimos segundos, Patrícia Bonilha no Instagram pergunta a sua avaliação sobre o chamado passaporte da vacina para bares, restaurantes e eventos públicos. Olha, eu acho que é melhor do que nada, né? Eu acho válido, sim. Inclusive, a gente, no Brasil, com tanto negacionismo, a gente está assistindo um cenário esdrúxulo, que é as pessoas querendo fraudar, roubar um passaporte de vacina. Eu me pergunto por que alguém se recusa a aceitar alguma coisa que é bom para ela, né? É difícil entender essa lógica dos negacionistas. Aquilo é para proteger, salvar a vida, e as pessoas se recusam a receber benefício, preferem fraudar, ou forjar, ou roubar um certificado, né? Um roubo de certificado de vacina, né? Para dizer que tomou sem ter tomado. Aconteceu no Rio de Janeiro. Para poder frequentar locais públicos, né? E como foi dito aqui, a vergonha da comitiva brasileira de ter que comer pizza na calçada em Nova York por não ter acesso, né? Muito bem, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Vamos por um ponto final. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático. Estiveram com a gente nessa conversa de hoje, doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça lá no Recife, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, aposentada Eliana Calmon,
foi corregedora nacional de justiça, a doutora Mariane Martins de Araújo, imunologista e microbiologista, e também a doutora Laura Barros, procuradora do município de São Paulo, também professora universitária. Muito obrigado a vocês todas, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador pelas redes sociais, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, gente. Tchau. Até amanhã.